Dá uma de Ana Maria Braga aqui, vamos acordar, mulherada, porque hoje o que nós vamos conversar é um assunto, como sempre, um assunto muito importante. E aí eu já vou direto à nossa conversa aqui, ao tema da nossa conversa, porque é daquele jeito, né? Eu vou falar de burnout, mas a vida tá corrida, então nada melhor. E aí, como vocês estão, mulheres? Deixa eu aqui aproveitar esse momento para poder te colocar para cima. Se ninguém te elogiou hoje, eu vou te elogiar. Você é uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, gostosa, inteligente e bem informada. E se você falar comigo assim, Márcia, eu não sou bem informada não, então vem pra cá. Vem pra cá ficar aqui comigo que você vai ficar bem informada. Meninas, bom dia, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de algo que afeta homens e mulheres. Mas como eu converso aqui com mulheres e a gente tem percebido que o índice de mulheres afetadas com essa situação é maior, eu vim falar aqui pra vocês, alertar vocês, meninas, minhas amigas. E hoje nós vamos falar sobre o burnout. E ontem eu fiz uma enquete ali no meu stories e eu percebi que muitas de vocês já sabem o que é o burnout, mas muitas não sabem, nunca ouviram falar. E eu achei interessante porque eu também nunca tinha ouvido falar. Você acredita nisso? Aí você fala, ai Márcia, como assim? Nunca tinha ouvido falar. Eu acho, ou já ouvi, talvez deve ter sido isso que aconteceu com você, menina. Já ouvi e não dei muita atenção por causa da palavra em si, burnout, né? Uma coisa assim que parece que tá muito distante da gente. Pausa para acenar, bom dia para você que tá aí comigo. Então nós vamos hoje, gente, explorar o impacto disso, do burnout na saúde mental e como o direito do trabalho pode ser uma ferramenta de proteção. Talvez você que já tenha ouvido falar de burnout não tenha parado para pensar nisso, como o direito do trabalho pode ser uma ferramenta de proteção a você, mulher. Não é muito interessante isso? Então vamos lá. Meninas, você, fazer uma pergunta aqui para você pensar. Alguma vez na sua vida, eu vou falar aqui para nós, mulheres trabalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres multitarefas, mães que são mães solos, mães que são mães de família e por aí vai. Algum dia você já se sentiu extremamente exausta? Extremamente exausta. É aquela sensação de gripe forte, que você acorda de manhã com aquela dor de cabeça, com aquele corpo ruim e parece que você está muito cansada. Alguma vez você já se sentiu assim? E aí, com essa exaustão, você fala, não, eu tô muito cansada, parece que a mente tá cansada, você fala, eu vou descansar, eu vou ali dormir. E aí você dorme 9, 10, 12 horas e quando você acorda, você tá mais cansada ainda. Você já se sentiu assim? O corpo parece que descansa um pouquinho, mas a mente parece que tá um turbilhão. E aí você acorda impaciente. E aí você começa a perceber uma coisa. Bom dia, gatona. Você começa a perceber uma coisa que é tão comum que você acha, não, tá acontecendo com todo mundo, é por causa da idade. Você fica muito esquecida. Você pega um papel higiênico para levar pro banheiro e de repente você fala, cadê o papel higiênico? E descobre que ele tá dentro da geladeira. Você fala, meu Deus, tô ficando doida. Meu Deus, é idade. Gente, eu vou falar sobre isso aqui. Também tem um outro ponto muito interessante, que você perde a motivação para trabalhar ou fazer qualquer coisa que você gosta, ou perde a libido. Ou você começa a perceber que nada na vida faz sentido. Você começa a ter desânimo para fazer as coisas. Você já se sentiu assim?
Se você já se sentiu assim, depois você comenta aqui que eu quero saber, tá? Pois é, minha querida, talvez, se você estiver sentindo essa exaustão, esse cansaço, essa falta de sentido, esse esquecimento, quando você vai dormir, você dorme e não descansa, talvez você esteja sofrendo com essa síndrome, que é a síndrome do burnout. E por que eu vim falar sobre isso aqui? Porque parece que que eu tô falando de doença e eu nem sou da área da saúde, apesar de eu ser uma estudante, estou me especializando na área de neurociência, comportamento humano, fala sobre o ser humano, sobre o cérebro, mas eu não sou da área da saúde, eu sou advogada. Mas por que eu venho trazer esse tipo de doença aqui para você? Porque é considerado uma doença, tá? O burnout foi considerado pelo OMS uma doença ocupacional. E eu vim... Bom dia, pausa. Bom dia, gatona. E eu vim trazer isso para você porque é um assunto que talvez você possa pensar assim, você que já conhece disso. Você vai falar assim, Márcia, modinha. É assunto da modinha. É o assunto da vez. Pode até ser o assunto da modinha, mas o impacto dessa doença ocupacional é devastador para qualquer pessoa. Tá bom, Márcia, então me fala, o que é o burnout? Você já bebeu água hoje? Vou te falar o que é burnout. Mas vai lá, pega sua água. Menina, pelo amor de Deus, às vezes você tá aí falando assim, ai, Márcia, eu tô esquecida, eu acho que eu tô com burnout. Não, você tá só desidratada, minha filha. Você tá só sem tomar água, não sei quantos dias, há 3 dias, achando que é uma planta, um cacto, uma suculenta. Não, pelo amor de Deus, pega sua água lá. E aí eu te falo. Então, bora lá. Burnout é uma síndrome de exaustão extrema. Eu vou falar assim, gente, porque aqui eu penso que aqui pra gente não cabe termos técnicos. Porque aqui a gente tá para se informar, para conversar, para trocar ideia. Então, termos técnicos, depois vocês olham lá no Google. Mas aqui a gente tá para se informar. Então, para você entender, eu vou te explicar da forma que eu entendi. Burnout é uma síndrome de exaustão extrema causada, sabe por quê? Por estresse crônico, principalmente no trabalho. Estresse crônico, principalmente no trabalho. E como eu já te falei aqui, o burnout é uma condição já reconhecida pelo OMS. Ai, mas o que é o OMS? OMS é a Organização Mundial da Saúde. Já é reconhecido como uma condição, como uma doença ocupacional. Então, gente, é muito por isso que eu trago isso aqui pra vocês. Deixa eu acenar pra outra gatona. Bom dia, gatona. Por isso eu tô trazendo isso aqui pra vocês. Porque parece que é um assunto da moda, mas é um assunto que afeta principalmente as mulheres. Porque nós vivemos no mundo da produtividade. No mundo, na era, né? Eu vou dizer assim, nós vivemos em tempos de produtividade. Quantas vezes você tá aí rolando seu feed na internet, sei lá, em qualquer rede social, você não ouve alguém falar, olha, trabalhe enquanto eles dormem. Você consegue prestar atenção nisso? Você tá exausta, você acordou cedo, você tem filho, você tem marido, você tem casa, você tem trabalho, você tá exausta, tem escola e mais um monte de coisa da vida, e aí de repente você se encontra com uma frase dessa, trabalhe enquanto eles dormem. Fala, pelo amor de Deus, mas eles dormem no mesmo horário que eu durmo, então que hora que eu vou dormir? E muitas vezes a gente compra essa ideia, mulher. A gente compra essa ideia. Ou tem outra coisa, a gente vê aí muitas pessoas que têm uma realidade, uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui pra vocês, meninas, é viver conforme a sua realidade. Tem pessoas que têm realidade muito diferente da nossa. Então, quando você abrir aí uma página de internet e
e você vê uma mulher falando, ou um homem, qualquer pessoa falando, eu acordo, eu durmo 1 hora da manhã, durmo só 2 horas por noite, acordo 3 a 4 horas da manhã para eu poder treinar, para eu poder trabalhar, para eu tomar banho de gelo, banheira, para eu entrar na minha banheira de gelo 4 horas da manhã, para eu despertar e ser produtivo. Isso acaba passando pra gente, porque a gente está consumindo aquilo. Talvez você pense assim, não, eu vi aquilo ali, mas aquilo ali fica registrado aqui. As redes sociais, a pessoa que criou a rede social, ela fez com esse intuito, de mesmo que você passe aquela mensagem ali bem rapidinha, ela fique aqui. Entendeu? E aí você começa a pensar, começa a se comparar, porque nós mulheres temos essa questão da comparação. A gente gosta demais de se comparar. E aí você começa a se comparar. Nossa, eu ouvi fulana de tal, às vezes até do seu convívio, falando que acorda 5 horas da manhã para treinar, para ir à academia. E eu não consigo, porque 5 horas da manhã eu tô muito cansada. Minha filha, mas você já pensou que essa noite que passou, você foi dormir 1, 2 horas da manhã porque o seu filho estava doente? Você já conseguiu pensar nisso? Então a gente vai consumindo esses conteúdos, a gente vai se comparando a ponto de achar que a gente não está passando por um estafamento, a gente não está passando por essa exaustão, a ponto de achar que a gente é simplesmente uma preguiçosa. Você já parou para pensar nisso? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu já parei. Muitas vezes, não é um pouquinho não. Eu já me comparei, principalmente com pessoas super produtivas, a produtividade tóxica, tá? Eu não tô falando para você não produzir, para você não trabalhar, para você ficar deitado o dia inteiro, que isso também não é bom. Eu tô falando sobre essa produtividade tóxica, esse trabalho enquanto eles dormem. Quem dorme perde tempo. Mulher guerreira, a gente ouve muito, né? E a gente fica até, nossa, eu sou uma mulher guerreira. Gente, guerreira tá ali o tempo todo, né? À frente de tudo, combatendo. E que hora que você é a mulher que descansa? Que hora que essa mulher guerreira descansa? E aí você começa a ter um cansaço. Vou falar aqui já alguns sinais do burnout. Um cansaço físico e mental extremo. E quando eu falo um cansaço físico e mental extremo, eu não falo daquele que a gente sente, aquele cansacinho que você foi à academia, voltou, cansada. Trabalhou a semana inteira, cansada. Só que aí você se cansou, chegou o fim de semana, você descansou, fez um passeio, leu um livro, dormiu e descansou. Está restaurada, está renovada. Com o burnout, não. Você vai fazer as coisas que você tem que fazer, você vai trabalhar, você vai estar com aquele cansaço extremo, aquela exaustão mental, física, e vai tentar descansar. Às vezes você não vai nem conseguir descansar, você não vai conseguir dormir porque a mente está um turbilhão. E aí o que acontece? Quem não dorme, quem não descansa, não rende. Não rende. E muitas vezes, como a gente está falando aqui da questão do trabalho, um líder, um gestor, uma pessoa, um empresário, se você for empresária ou empresário estiver me ouvindo aqui agora, eu vou te falar porque isso é muito importante. Talvez você não perceba isso e fica lá, cobrando prazo do seu funcionário, do seu colaborador, prazos que são impossíveis de se cumprir, fica lá cobrando, fazendo assédio moral, falando que ele tem que entregar, falando que tem muita gente aí precisando trabalhar. Olha, colaborador, funcionário, pessoa que está nesse estágio de exaustão extrema, não rende. Isso é prejuízo para sua empresa. Você fazer isso com um colaborador é prejuízo para sua empresa. Aí você olha aqui para mim e fala, problema, Márcia, problema. Ele está cansado? Não está conseguindo trabalhar, não? Eu mando embora e contrato o outro. Prejuízo para sua empresa, rotatividade, ninguém fica ali. Você mais do que eu, você que tem empresa mais do que eu, sabe que isso é prejuízo. Então, quando você se encontra nessa exaustão extrema, nesse cansaço extremo,
extremo e você vê que não consegue descansar, que a mente não tá ali, você começa a ter a sensação de incapacidade. Eu sou muito inútil, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer minhas coisas, a fulana de tal tá conseguindo bater as metas e eu não consigo, o problema é comigo. E aí começa a irritabilidade, e aí começa a dificuldade de concentração. Ah, eu tenho TDAH, TDAH, né? A doença da moda. Eu posso falar que é a doença da moda porque eu tenho lugar de fala, porque eu tenho 2 diagnósticos, tá? Então não venham me criticar, não. Mas não é a doença da moda, não, tá, gente? Depois eu vou conversar. Eu tô brincando. Não me cancele, eu tô brincando. Não é a doença da moda e é um caso muito sério também. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas enfim, tô corrigindo aqui antes que me dê problema. Lógico, eu sou boba? Nunca. Então começa a dificuldade de concentração, problemas na saúde física, porque o corpo vai somatizando aquelas coisas. Aí você começa a ter insônia, começa a ter dores de cabeça, a imunidade vai lá para baixo, e aí tudo quanto é vento que bate, você já tá doente. Entende? Aí você fala pra mim assim, Márcia, tudo bem, eu senti todas essas coisas que você falou, inclusive eu estou sentindo todas essas coisas que você tá falando aí, eu tô cansadíssima, extremamente cansada, eu tô com insônia, eu tô com todos esses problemas, tem dia que eu não consigo levantar da cama, e aí eu cheguei, conversei com o meu patrão, conversei com o meu chefe, falei com ele sobre a minha situação, que eu não sei o que tá acontecendo comigo, e sabe o que ele me falou? Olha, sinto muito. Se você não produzir, não com essas palavras, né, gente? Porque a gente sabe que tem muitos chefes, não são todos, não é generalizando, mas a gente sabe que tem muitos gestores, muitos líderes que usam aquela comunicação passivo-agressiva. E se você não sabe o que é isso, vai lá na minha outra live que eu tô te falando o que é isso lá. É aquele chefe que ele não tem coragem, porque ele sabe das leis trabalhistas. Ele não tem coragem de falar na sua cara, olha, você não vai produzir não? Tô te mandando embora. Olha, você tá doente? Você vai ser problema para minha empresa, tô te mandando embora. Então ele vai e fala com você assim, ai, sério, fulana, você tá assim? Ai, menina, difícil, né? Logo agora que o país tá desse jeito, que o país tá assim, que o país tá assado, que o desemprego tá aí, né? Com tanta gente querendo trabalhar. E aí, o que você faz? Ou você larga o emprego, abandona, ou ele te manda embora e não acontece nada, ou você trabalha arrastando, se arrastando, entende? Sem conseguir trabalhar, sem conseguir produzir, sem conseguir colocar o que tem de melhor em você. Gente, porque quando a gente trabalha com saúde, eu sempre falo que sem saúde ninguém consegue nada com qualidade. Então, quando você tem saúde, você tem um brilho no rosto quando você está fazendo o que você está ali fazendo, o seu trabalho, principalmente for o que você gosta. Eu tô aqui, eu acordei mais cedo, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar no meu... porque eu já tô trabalhando, mas daqui a pouco eu tenho outras tarefas para fazer, eu tenho um horário, só que eu amo o que eu faço, então você consegue perceber em mim uma empolgação? Aí você responde assim, você é empolgada até demais, né, Márcia? Essa hora da manhã, falando nessa altura, incomodando os vizinhos e aqui me acordando ainda. É isso, gente. Porque eu tô colocando aqui o que tem de melhor em mim. A minha energia boa, eu não tô falando da energia, eu tô falando da energia vital, energia de vida. Eu tô colocando aqui o que tem melhor de mim. Só que se eu estou exausta, se eu estou doente, se eu estou sem conseguir me movimentar, eu não vou conseguir colocar nada de bom aqui e vocês vão perceber que eu não estou produzindo, vocês vão perceber que eu não estou fazendo nada com qualidade. E é isso que acontece também no seu ambiente de trabalho, quando você está numa situação de exaustão extrema, de burnout, né?
E eu já falei aqui, e isso se dá muito por causa dessa era. Trabalhe enquanto eles dormem, superprodutividade, busque pela alta performance, busque mesmo, mas você só vai ter uma boa performance se você estiver saudável. E performance, boa performance, alta performance, começa em você. Se você precisa bater meta lá no seu serviço, cumprir prazo, fazer qualquer coisa nesse sentido, você precisa estar bem. E eu já falei aqui, né, da mulher guerreira. E aí, gente, o que acontece? Tudo isso, essa era da superprodutividade, ela acontece sem levar em conta a nossa saúde mental e física. A nossa saúde mental, ela não é levada em consideração. Por quê? Eu vou falar, deixa eu parar aqui para dar bom dia para essa gatona, bom dia. Porque muitas vezes a gente não leva em consideração a saúde física, a saúde mental. Eu falo assim, a saúde, porque se você tiver com a saúde mental detonada, o seu físico também vai acompanhar, tá? Você vai saber disso se você estiver passando por essa situação, porque o físico ele não faz sozinho. E a gente não leva em consideração porque a gente pensa que coisas de saúde mental é coisa da... Tô tentando arrumar uma palavra aqui boa para não ofender e não trazer nenhuma polêmica, mas é coisa da elite, coisa de gente rica. Uma vez eu ouvi falar, burnout, quem tem burnout é gente rica, pobre não tem burnout não. Pobre não tem esse tipo de problema não, minha filha, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Essa é a realidade, eu não vou falar assim, ai, para com isso, não, porque essa é a realidade. Eu vivi e ainda vivo a realidade brasileira, a nossa sociedade entende assim. Só que se você não levar em conta você, tô falando pra você, mulher, chega aqui, pra você. É você que tem que cuidar de você. Seu chefe não está preocupado com você, eu falo intimamente, ele está preocupado com os resultados lá da empresa. Então é você que tem que se preocupar com você. Então se você não leva em conta sua saúde física, sua saúde mental, você vai entrar nesse quadro de burnout. E aí depois que você entrar, que você tiver ali com bloqueios mentais que a gente fica, se você é uma pessoa que trabalha, assim como eu, que tem que escrever, que tem que pensar, que tem que agir, que tem que pensar estrategicamente, você começa a ter bloqueios de mente, bloqueios criativos, você começa a ter um cansaço muito grande no corpo, você não consegue levantar para ir trabalhar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou beber uma água aqui pra te falar o que acontece. Quando você cai na cama e aí mostrar a sua vulnerabilidade, porque você vai ficar vulnerável, sabe o que as pessoas vão falar? Nossa, fulana é muito preguiçosa. Você viu? Não para em trabalho nenhum. Fulana, você chega na casa dela, ela tá deitada. Aí não penteou o cabelo, não escovou um dente, tá lá, ó, fedorenta porque ela não consegue tomar um banho. Preguiçosa, a casa tá imunda. E só você sabe da sua condição. Só você que vai entender quando, vou te falar, e se você passar por isso, você vai entender. Só você consegue saber quando é que você olha para as coisas, para a casa bagunçada, talvez para o seu filho ali sem estar com um tratamento adequado, para o seu trabalho lá que você perdeu e pensar, gente, eu gostaria muito de tomar uma atitude, de limpar a minha casa, de cuidar direitinho do meu filho, de trabalhar direitinho, mas eu não consigo sair dessa cama. Eu não consigo me mover. Se você passa por essa situação de exaustão extrema, de burnout, você vai entender o que eu tô falando. Só que aí presta atenção, você vai entender, só que os outros não vão entender. O seu chefe vai te chamar de fraca, preguiçosa, vai te falar que ele vai contratar outra pessoa, ele vai te falar que o Romualdo, nossa, o Romualdo não tem esse tipo de problema. O Romualdo não pode se dar ao luxo de ter probleminhas mentais. Então o Romualdo trabalha fim de semana, ele trabalha aqui até madrugada, Romualdo tá batendo as metas. Romualdo, se você estiver ouvindo aí, não é nada contra você não, tá? Foi o nome que veio aqui à minha mente agora, tá bom? E aí, ele começa a te comparar, porque ninguém está nem aí. Presta atenção, meninas, coloquem amor aqui nas minhas palavras, como eu sempre falo, com muito respeito.
ninguém está nem aí pra você. Ninguém está nem aí pra você. Então é você que tem que se preocupar com isso. E eu te digo mais, o burnout é o estágio final. Ah, Márcia, então eu achei que era assim, começaria a acontecer isso comigo lá na minha empresa, e de repente burnout. Não, não. O burnout é o estágio final. O que vem antes é esse começo que eu tô te falando. É um estresse, é uma exaustão, é um esquecimento, é colocar o papel higiênico dentro da geladeira, entendeu? E coisas mais sérias às vezes. É ir pra faculdade, como já aconteceu comigo, ir pra faculdade de carro e voltar de metrô e achar que o carro foi roubado quando chega em casa. Esse tipo de coisa. É sério, meninas. E aí, eu tô dando exemplos aqui engraçadinhos, mas podem acontecer coisas que coloquem a sua vida em risco. Você consegue entender? Pois é. Aí você vai falar comigo assim, Márcia, deixa eu conversar com você, um assunto sério aqui. Eu sei o que é burnout. Eu já identifiquei em mim esses sintomas aí que você falou, e até mais, porque, meninas, parênteses, eu tô falando de alguns sintomas, tá? Eu não tô falando de todos. E cada pessoa reage de uma forma em relação a questões mentais, tá? Não é padronizado, não. Ah, se não tiver isso, então não é burnout. Não. Eu tô dando alguns sintomas. Inclusive, a pessoa que se vê num quadro com sintomas que são parecidos com sintomas de burnout, ela tem que procurar um profissional da saúde, um psiquiatra, entendeu? Não vai se autodiagnosticando com o que eu tô falando aqui não, tá? Até porque eu vou te falar a importância de procurar um profissional aqui nesse caso. Mas aí voltando, aí você fala assim comigo, Márcia, eu já identifiquei esses sintomas em mim. Só, o que eu posso fazer, Márcia? Eu tenho filho, eu sou, um exemplo, tá? Eu sou mãe solo, eu tenho boleto para pagar, eu tenho a escola do meu filho, o pai do meu filho sumiu, ele não paga nem pensão, emprego tá difícil. Eu entendo essa situação, mulher, eu entendo. Porque muitas vezes, eu vou te falar do que eu já passei, muitas vezes você fica... E eu não vou te falar assim, é porque você não tá correndo atrás, não. Muitas vezes você correu atrás, estudou, se qualificou, se preparou e ficou fora do mercado de trabalho anos, porque você não consegue encontrar trabalho. E aí, às vezes, a única solução é você fazer outra coisa que não condiz com o que você estudou, com o que você se preparou, porque não tem outras oportunidades. Então, eu entendo o que é isso. Eu até já passei por isso. E eu já senti esse medo de falar, olha, não vou trabalhar no fim de semana, eu não ganho pra isso. E a pessoa fala pra mim assim, então você vai ser mandada embora. Porque eu fiquei muito tempo desempregada e eu pensava, gente, eu não posso ficar desempregada de novo. Eu sei o que é ficar sem ter dinheiro pra pagar a conta. E muitas vezes eu trabalhava fim de semana, atendia celular tarde da noite, às vezes pra nada, às vezes seu chefe liga pra nada. E eu vou te falar, tá? Isso aí dá problema. Você, chefe, eu vou falar pra você, chefe. E se você estiver escutando seu chefe fazer isso também, vou abrir o verbo aqui, registre. Se ele tá te mandando, seu horário é até 6 horas da tarde, ele não está te pagando hora extra, ele tá te mandando mensagem 8 horas da noite, registre. Menina, registre. Porque está errado, ele não pode fazer isso, o seu chefe não pode fazer isso. E chefe, se você estiver fazendo isso, você tem uma grande chance de ter que responder uma reclamação trabalhista, tá bom? Então, eu já falei aqui, eu sei o que é isso. E eu sei que o mercado tá difícil mesmo, gente. Eu não tô fazendo vista grossa pra isso. Né? E às vezes a gente chega a pensar assim, eu não posso... Eu já pensei, eu vou falar pra você de mim, porque talvez você não pense assim, mas de mim, eu já pensei assim, de ir passando mal pro trabalho, de não conseguir trabalhar, de ficar lá no trabalho só sentadinha assim, sem produzir nada, e falar, eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Deus não me deixa ficar doente, pelo amor de Deus, não me deixa ficar doente, eu não posso me dar o luxo de ficar doente, porque a gente sabe quanto é difícil, principalmente nós mulheres, que eu já falei aqui, que temos várias desvantagens aí na sociedade.
E aí, mesmo sabendo, gente, que é difícil, o que eu vou te falar é uma coisa triste que também é realidade. Doente a gente não produz. E se você vai trabalhar doente e não consegue produzir, você vai ser chamada de preguiçosa do mesmo jeito. Entendeu? Então, por isso eu tô te falando aqui, são as escolhas. Né? Pagar o preço, eu falei em outra live, são as escolhas. Você vai ser chamada de preguiçosa do mesmo jeito se você ir trabalhar doente. Então, o que você prefere? Dar o seu sangue e morrer e ser conhecida ali como uma preguiçosa que não aguenta trabalhar, ou se cuidar? Cuidar da sua saúde. Cuidar de você pensando nas pessoas que você ama. Por exemplo, se você não tiver saúde, você não consegue cuidar do seu filho, né? E aí eu vou passar para um outro ponto que eu tô acompanhando aqui no relógio, já são 7h30, que é o que eu falei inicialmente. O direito do trabalho pode ser, falando em relação ao seu trabalho aqui, pode ser seu aliado nessa hora. Ele pode te proteger, meninas. Desde que você fique aqui comigo, me segue aqui e fique bem informada. Fique bem informada sobre o seu direito. Porque eu sempre falo aqui, se você for uma mulher que não for bem informada, se não for uma mulher bem esclarecida, se você não souber dos seus direitos, das coisas que você é capaz, você vai ser engolida pelo sistema. E o sistema é bruto. O sistema é bruto, você vai ser engolido por esse sistema bruto. Então fica aqui comigo para você saber dos seus direitos. Márcia, tá bom, eu estou me sentindo assim, igual você falou. Eu não consigo sair da cama, eu não consigo trabalhar, eu tô com uma exaustão extrema, tô sentindo várias outras coisas. Como que eu posso fazer? Tá, vou te dar o primeiro passo, os primeiros passos, tá? Primeira coisa, você se sentiu assim, não tá conseguindo produzir, não tá conseguindo trabalhar, tá com todos esses sintomas que eu te falei, mais alguns? Procure ajuda de um profissional da saúde, de um médico, de um psiquiatra. Por quê? Só ele vai poder te avaliar e ele vai conseguir, porque isso aqui é importante, tá? Presta atenção nessa parte aqui. Ele vai te avaliar, ele vai fazer uma análise de todas as questões e vai conseguir fazer a relação entre a sua atividade profissional e a doença. Porque tem que ter esse relatório, tem que ter esse laudo fazendo essa relação com a atividade profissional e o burnout. Entendeu? Que se ele decorre, se é uma doença ocupacional e decorre do trabalho, tem que ter essa relação, tem que ter esse nexo causal. E aí, esse médico profissional, esse psiquiatra, se você puder pagar um médico que é especialista em burnout, ótimo. Se você não puder, meninas, SUS. Ah, mas eu não... SUS. Você vai falar com o seu patrão, hoje eu amanhã eu não venho trabalhar porque eu vou ao médico. Vai, marca essa consulta e faça o seu exame. Por quê? Desculpa, gente. Por quê? Porque se você se encontrar numa situação de síndrome de burnout, se for comprovado, você vai precisar desse laudo para comprovar a sua incapacidade. Entre aspas, tá? A sua... não é inaptidão. Eu vou falar como incapacidade mesmo de continuar continuar elaborando as suas tarefas. Então você precisa comprovar. E o que vai comprovar isso, por enquanto, que nós temos hoje, vai ser o laudo médico. E você sendo diagnosticada com burnout, você vai, lógico, observar os seus direitos. Você vai pegar o seu diagnóstico, o seu laudo, vai levar para o seu chefe e vai conversar com ele. Meninas, conversar, tá? Não é brigar, não. Vai lá na minha live de comunicação, você vai conversar. Olha, estou nessa situação, esse aqui é meu laudo. E aí, eu vou falar pra você aqui quais são os seus direitos. Porque aí você vai mostrar pra ele o laudo e falar, então tá bom, amanhã você esteja aqui 7 horas. Não, meninas. Uma pessoa que tem um diagnóstico de burnout, uma pessoa que não está conseguindo produzir, que não está conseguindo
que está incapaz de fazer os seus trabalhos, ela tem direito, já passei aqui para os direitos, tá? Ela tem direito a uma licença médica. Se você é diagnosticada com burnout, você tem direito ao afastamento médico com atestado, entendeu? Então, quando você tiver esse afastamento, se for a sua situação, porque cada caso é um caso, se for a sua situação, você vai poder tirar essa licença e esses dias não vão ser descontados no seu salário. Tá vendo qual a importância de saber o seu direito? E aí é normal, igual todo trabalho, um atestado de até 15 dias, passou de 15 dias, aí o pagamento que seria feito pela empresa, que nesses 15 dias ele já vai começar, passando os 15 dias, aí já é possível solicitar um auxílio doença ao INSS. E quando eu falo possível, gente, porque todo caso tem que ser analisado, tá? Não é automático, não, porque às vezes eu falo do direito da pessoa, ela começa a achar que acontece isso, depois vai pra isso, depois vai pra aquilo. Não é uma coisa puxando a outra, nem automático, não. Tudo vai passar por uma análise. E se for o seu caso, você vai ter direito à licença médica. Se for o seu caso, vai ser possível solicitar um auxílio doença ao INSS. E aí? Ah, Márcia, não, tudo bem. Eu fiquei os 15 dias na minha casa, 4 dias para descansar e agora já estou me sentindo muito melhor. E eu vou voltar pro meu trabalho, só que o ambiente do meu trabalho é tóxico. E o que eu faço? Porque senão eu vou adoecer tudo de novo. Gente, a partir de maio eu vou conferir e vou postar lá para vocês, se é essa data mesmo. Mas a partir de maio de 2025, as empresas brasileiras terão que adotar medidas específicas para proteger a saúde mental dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E são várias medidas. E eu vou postar para vocês porque são medidas importantes. Até a questão do ambiente físico, não estou falando nem do ambiente tóxico com um monte, não, do ambiente físico. Se você estiver trabalhando num lugar que é escuro, um lugar que é insalubre, um lugar que não te promove como que eu falo? Um lugar que não vai te ajudar a criar, a trabalhar, o chefe, as empresas, elas vão ser obrigadas a reestruturar isso de uma forma que fica salubre, de uma forma que venha trazer saúde, ou proteger a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Bom dia, gatona! Então, se você já tirou a licença, melhorou e vai voltar para o seu trabalho, só que você entende que lá não é um ambiente que tá saudável, conversa. Eu sempre falo aqui, ninguém lê pensamento de ninguém tem bola de cristal, ninguém é obrigado a saber o que você está sentindo, o que você está pensando. Você tem que falar, hablar, você tem que falar. Então é conversar, porque para o chefe, para a empresa te garantir, ele é obrigado, a empresa é obrigada a garantir um ambiente de trabalho que respeite a sua saúde física e mental. E isso, gente, já vem na Constituição. Essa medida que vai entrar em vigor, eu vou olhar direitinho para vocês, em maio de 2025, ela já vinha, esse teor já vinha falando na Constituição, na CLT. As empresas são obrigadas a garantirem um ambiente de trabalho que respeite a saúde física e mental do seu colaborador, do funcionário. E aí, um outro ponto aqui também. Você ficou ali na empresa, entrou numa síndrome de burnout, tirou licença, não vai voltar mais para a empresa porque você não dá conta, a empresa é insalubre mesmo, ela não promove inclusão, não promove saúde mental e física. E aí você fala, Márcia, mas eu saí do jeito que eu tô aqui destruída por causa de assédio moral e sobrecarga. E você tem prova disso? Você tem o direito de pleitear danos morais. E parênteses para aqui agora. Por que eu falo que você tem que ficar aqui comigo para você se informar? Danos morais, eles são comprovados, a gente não tem como mensurar o dano moral. Tanto é que isso aí quem vai decidir é o juiz.
mas ele tem que ser comprovado de forma palpável. Entendeu? Então, se você entende que o seu chefe, que a sua chefe, que as pessoas da empresa estão te assediando moralmente, se você está tendo uma sobrecarga ali, você precisa fazer prova disso. Print de conversas, testemunhos, você precisa de fazer prova disso ali. Entendeu? E a partir dessas provas, você vai procurar um profissional da área jurídica, uma advogada. Eis-me aqui. Estou aqui a seu dispor, meu WhatsApp tá aqui na minha bio, você pode entrar em contato para poder analisar o seu caso e ver a possibilidade de pleitear danos morais. Isso é mais um direito. Um outro direito, gente, é o direito à estabilidade. Porque muitas vezes a gente fica com medo, né? Ah, vou trabalhar doente mesmo, porque senão eu vou ser mandado embora. Foi o que eu falei ali. E às vezes isso acontece mesmo. O chefe ali, ele não vai te falar assim, tô mandando embora por causa que você tá doente. Não, ele vai te mandar por outros motivos. Só que você sabe que foi por causa disso. Só que a partir do momento que se passou por todas aquelas fases que eu te falei, tem um laudo, você entrou de licença, voltou ao trabalho, você tem estabilidade no trabalho. Se você estiver afastado pelo INSS, né, ou afastado pelo médico devido ao burnout e foi comprovada aquela relação das suas atividades no trabalho ali com o burnout, você pode ter direito à estabilidade no emprego quando você retomar, quando você retornar ao emprego. Só que não você pode ser mandado embora por justa causa, tá? Porque a gente fala, ah, não, ela vai ter estabilidade de 12 meses ali depois que ela retorna, porque teve burnout e tal. Aí a pessoa retorna e começa a fazer coisas que se enquadram na possibilidade de ser mandada embora por justa causa. Vai ser mandada embora por justa causa, tá? Justa causa é justa causa. Então, voltando, você também terá direito à estabilidade. E aí, meninas, eu vou falar aqui bem rapidinho, ou melhor não, porque não vai dar para ser rapidinho e nós já estamos aqui com 40 minutos. Eu vou fazer uma outra live depois sobre o assédio moral, né? Características, como identificar o assédio moral e também como prevenir o burnout. E mais uma coisa que eu queria falar com você, mesmo que hoje não vai dar tempo, eu quero falar para você um ponto que dá para você prevenir o burnout no seu trabalho. Estabeleça limites. Menina, estabeleça limites claros entre o trabalho e a vida pessoal, tá? E aí, eu vou falar de novo do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, quais são os seus limites para você estabelecer limite. Você precisa saber até onde você pode ir para você estabelecer limites e fazer essa diferença. No trabalho, eu sou a profissional super competente, maravilhosa que eu sou. Na minha casa, na minha vida pessoal, com meu marido, com meus filhos, meu fim de semana, o meu descanso, é a minha vida pessoal. Saber fazer essa diferenciação, saber esclarecer, saber impor esses limites, estabelecer esses limites de forma clara pro seu chefe, para a empresa onde você trabalha, na sua vida, tá bom? Hoje não vai dar tempo, meninas, já tá dando 7h45 aqui, eu tenho um compromisso, vocês também devem ter, mas eu vou gravar uma outra live e a gente dá continuidade nesse assunto, que é um assunto bem interessante, um assunto muito importante. E vou falar com vocês, eu coloquei lá hoje no Bom Dia, meninas, parem de se comparar. A nossa vida, a minha vida não é igual à sua vida não é igual da sua amiga, sua vida não é igual da pessoa que trabalha com você no seu serviço. Tá? Você tem suas dificuldades, você tem suas limitações, você também tem as suas vantagens, você tem a sua capacidade. Então não se compare, porque isso também é uma coisa que pode gerar o burnout, você se comparar lá no seu emprego e querer, por exemplo, a pessoa trabalha até meia-noite, então eu vou trabalhar até 1 para eu poder ou ser igual ou ser melhor, porque não, tá? Então limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. E depois a gente continua esse papo. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Eu espero que vocês continuem me acompanhando. Um beijo e eu espero que esse assunto tenha te ajudado, tá bom? Um beijo, até a próxima.